Eba! Aí eu estou muito feliz e muito honrada que tu tenha me convidado, porque olha, são convidadas muito tops. Porque você é muito top, né? Ai, linda! Inclusive, tu sabe que eu tava pensando antes de começar a live que essa é a terceira vez que a gente bate papo. Terceira vez. Porque teve, durante a pandemia, a gente conversou, tu lembra? Tá? Mas na época da faculdade, quando eu fiz uma disciplina de rádio, lembra que eu te convidei? Nossa, isso há muito Sim, tempo. mesmo! Aham, uma das primeiras entrevistas que eu fiz, assim, eu lembro que era, se eu não me engano, na disciplina de rádio. E aí eu lembro que a gente bateu um papo também. Olha que legal, que Mas bacana. foi lá na UX, não foi? Foi na UX, isso aí, Foi lá foi. na UX, eu me lembro de ter ido! Ai, que chique! Que legal. Muito bem, Sib, seja muito bem-vinda. Essa super artista que ganhou o Kikito, gente, de melhor atriz com o filme Até que a Música Pare. Quero ver o Kikito. Já quero ver. Gente, que maravilha. Ai, que coisa mais linda. Muito bom, Tu muito bom. sabia? Vocês sabiam que o Kikito é o deus do humor? Olha, Ele tem, ó, rostinho na frente e ele tem rostinho na bunda também. Ah, sorriso! Um amado, né? Guria, é tão pesado esse troféu. Olha aqui, ah, tá escrito aqui, ó. Não sei se ah, tá virado para mim aqui, não sei se tá ao contrário pra gente aqui também, mas tá, eu não sei, mas enfim, tá escrito aqui longa-metragem gaúcho, melhor atriz. E aí, 52º Festival de Cinema de Gramado. ai, gente, que chique. Aplaudam aí, por favor, que essa Olha que mulher. loucura, guria. Olha bem, né? Ai, olha, Maurinho, a Cibele arrasou na festa das colheitas. Ai, Tu viu? O teu não, eu povo tô tá aí te exibida que acompanhando. vou te contar, né? Eu vou para tudo que é lugar que me chamam, eu vou. Ai, que coisa Adoro. boa. E é por isso mesmo que você está aqui para conversar com a gente. E eu quero que tu nos conte como que surgiu esse convite para Kiara? Porque eu assisti no cinema, eu fiz questão de ir para o cinema e disse, eu preciso assistir esse Belly na tela do cinema. E foi incrível, eu chorei, 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 achei maravilhoso. Ai, sim, que legal, né? Então, olha só, eu caí meio que. Assim, é uma coisa minha mesmo. Eu acho que eu caio de paraquedas nas coisas e como boa sagitariana, eu não digo que não para nada. Eu sou Aham. até meio. Eu sou meio insistente até às vezes, sabe? De algumas coisas que as pessoas dizem, não, mas não dá. Eu digo, não, mas vai dar, nós temos que fazer, não sei o que. Eu sou meio, assim, meio isso. E aí, aconteceu que eu sou do Misericolone, né? Eu tô lá no Hum. Misericolone desde 2015, eu acho. O pessoal do Miser me convidou porque eles queriam fazer um musical. E eles sempre chamaram algumas pessoas, né? A Fran trabalhou lá, o Renato Filippini, a Ivete De Carli, várias pessoas já trabalharam com o pessoal do Miser trabalhando voz, né? Aí me chamaram e eu, como boa colona italiana, assim, né? Filha não, né? Bisneta de italianos, eu, claro, vamos lá, né? Sou de Veranópolis, e enfim, né? Tem toda essa coisa da raiz. Vamos lá. E aí começou com esse negócio de fazer esse trabalho no Misery. Aí foi E passando, 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 deixa eu te diga, interromper. O Misery, para quem não conhece, aqui é um grupo de. de teatro. Tá, Grupo de beleza. teatro Misericolônia. Olha a Fran, Ah, maravilhosa, que me fez chorar hoje. Pois ai, eu conto a história. ah, tá Bom, bom. aí, daí eu tava lá, e um pouquinho antes da pandemia, eu me lembro que a Cleri pediu pra gente tirar umas fotos e tal, mandar, porque a Cristiane Oliveira, que é a diretora do filme, ela é gaúcha, mas ela mora em São Paulo já há muito tempo, é uma cineasta, ela já tem já tem 3 longas agora, né, mas vários curtas e tal, tinha ido atrás do Misericolone para procurar pessoas para fazer papéis, assim, no filme dela. E aí a Cleri me indicou para eu indicar pessoas para ela. Tipo assim, pessoas de idade, que tivessem uma certa idade, né, mais de 60, e que falassem italiano,
e ela queria casais que já tivessem um contato e que pudessem, bom, né, ela falou, eu tô fazendo um filme, queria, porque eu quero mostrar esse lado, enfim, né, e tem esse casal que eu gostaria de trabalhar. Aí eu dei o nome de várias pessoas, inclusive, eu preciso contar para vocês, de um meu padrinho e meu tio, que faleceu hoje, guria, aqui em Ah, Caxias. Eu até quase estava, ontem eu fui ver ele e tal, estava muito doente, e ele foi uma das pessoas que eu tinha indicado. Olha que coisa louca, né? aham. Ele, mais os meus cantores lá de Bento, mas tiozinho tá voando no céu agora, muito tranquilo. E aí, e aí eu fui dando nomes de casais, de cantores meus, né? Lá de Bento, de Flores, lá do Nova Trento, de Flores também, e tal. E umas pessoas de Veranópolis que eu conhecia. E foi passando o tempo, eu dava os telefones, ela me ligava, pois é, e daí tu conseguiu falar com tal? E a gente conversava um pouquinho, assim. Tudo online, porque já estava na pandemia, esse momento, Ah, sabe? sim. Aham. Já era pandemia. Só em 2021, eu acho. E aí, chegou lá no finzinho de 2021, ela me ligou de novo. Ela marcava horários assim. Tu tem meia hora para falar comigo? Tu tem não sei o quê, né? Tá, daí eu conversava, a gente conversava um pouco. E aí ela veio e disse, bem no finzinho do ano, assim, eu queria saber, eu queria o seguinte, eu gostaria de saber se. Eu gostaria que tu fosse a protagonista. Sério, foi bem essa reação. Porque, Tati, a gente decora 1000 músicas que tu sabe que a gente decora letras. Sim, Mas eu aham. nunca, absolutamente nunca, fiz uma peça de teatro no colégio. Nunca. Nunca. Lá no Misery, eu tive que fazer um papelzinho assim de nada. Um dia me atrapalhei toda para falar 2, 3 palavras com o padre, sabe? Então eu disse, mas eu nunca decorei nada. E ela falou, não, mas eu vi umas coisas tuas no Instagram, não sei o quê, eu te segui, eu olhei, né, mas uma pesquisada. O dia começou a me dar uma coisa assim, porque eu nunca digo não. E eu falei, meu Deus, como que eu vou ver esse negócio num filme? Sabe? Cinema, eu nunca tinha pensado. Eu queria, sério, eu sou muito assim, gosto muito do palco, amo. Eu queria ser a Daniela Mercury na época, que eu cantava nas bandas de baile, tal, não sei o quê. Mas assim, de ser atriz de cinema, nunca, nos meus mais remotos sonhos, nunca passou. Mas aí eu me lembrei que a Bárbara, que até está aqui junto comigo hoje, minha bailarina, Aham. minha filha bailarina, e eu pensei, bem, me lembrei dela. Aí me lembrei do Tete, meu filho, que é Uhum. cantor, os dois cantam, tanto a Bárbara, né? Falei, como que eu vou dizer que não, se me veio essa oportunidade? Eu, que estou fazendo 60 anos, na época, né? Aham. Falei, eu vou aceitar, guria. E aí eu aceitei, bem de louca. Não, mas ela me disse, claro, não, tu vai ver, vai ser, a gente tem um jeito, tem a preparação dos atores e tal. Não sei. Eu quase nem dormi aquela noite, que foi de noite que nós falamos. Daí eu contei pro Tete e pra Bárbara. Eles, sim, Aham. sim, sim, sim. Nós até então. E foi nesse negócio. Tu quer me perguntar mais uma coisa? Tu sabe que eu sou faladeira. Pode ir Eu vou falando, contando porque toda a história. é sobre o assunto que eu quero saber, então vai falando, amiga. Tá, daí eu vou te contar quando foi chegando perto. Então, daí ela foi me mandando roteiro para eu ler, daí me mandou, daí me contou que o Hugo ia ser o meu marido no filme. Aham. E daí foi crescendo, eu não contei para ninguém. Contei para Bárbara, pro Tete e só. Nem pelas pessoas lá da minha casa de Veranópolis, não contei. E os meus gatos que sabiam, Sim. obviamente, eles também sabiam. Que daí eu fui decorando e tal. Decorando não, porque daí eu fui lendo e depois a gente começou a fazer reuniões online, a Cris e eu, a Uhum. Cris, o Hugo e eu, assim, lendo o roteiro, daí a gente conversava, né? Tipo, nas lives dos coros que a gente fazia. Uhum. E daí então, foi toda uma parte em português que a gente viu todo, né, para entender um pouco. E foi muito interessante que ela, comigo, ela foi me fazendo 1500 perguntas quando estávamos só nós duas. Assim, ó, ela sabe da minha família, da minha vida inteira. Porque daí ela foi. E depois que eu fui entender, porque eu também já conto tudo, se começar a me perguntar coisa, não tô nem aí, eu vou falando e era isso. E aí depois, enquanto a gente lia e falava, então a gente fazia teste, não teste, mas
ensaiava online, né? Eu em casa, o Hugo na casa dele, na minha tela e ela. E ela dizia, ai, te lembra daquele sentimento quando tu, não sei o que, me contou não sei o quê? Eu, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém isso que eu te contei, né? Eu falo... E daí, ela foi me dando muitas dicas, sabe? Uhum. Tati, se tu tiver uma oportunidade, vocês todos que estão vendo, as 8 pessoas, façam sim, a gente não tem que dizer não pra nunca. Por quê? Aí, quando chegou na época, daí ela veio pra cá uma vez, pertinho da época ali, um mês que faltava, pegou Covid e não podia ensaiar com a gente. Continuou essa coisa online. Aí depois a gente conseguiu se encontrar uma semana e pouco antes do Pega Pra Capar, que era o filme mesmo. E aí, nessas alturas, eu já estava com a Kiara super na minha cabeça, já fazia jeitos, gestos e tal, né? E aí a gente começou a fazer umas preparações online lá na sede do Misery, nós 3, depois com os outros atores que faziam alguns papéis, né? Que teve o Tate, meu filho, participou como meu neto. Aí, e outras pessoas que fizeram papéis um pouquinho maiores, assim, de mais tempo, né? A Tamara que tá vendo, a gente, né, minha filha? A Bea. E aí, pessoas assim que a gente foi combinando, a gente fazia exercícios de teatro e de partes, assim, ensaiava mesmo algumas coisas ali. E olha só, uma coisa bem legal que eu gosto de contar da minha leiguice dentro do teatro, porque agora eu já me sinto muito atriz, já estou fazendo meu terceiro participação. Pois é, quero saber também depois. Tá. E aí, eu bem assim, ó, nhoca mesmo, eu achava, porque daí ela começou, aí ela chegou nos dias ali, ela deu o cronograma de todo mês e pouco que nós íamos ficar em Antônio Prado. Mas eu achava que eu ia levantar tipo 6 horas da manhã, o transporte me pegava e nós ia para o 7. Chegava, sei lá, 6, 7, 8, 9 horas da noite, voltava para casa, hora eu ia ensaiar os meus grupos, e hora eu ia cuidar dos meus gatos, não sei o quê. Guria, lá no Misery, num dia ela falou, não, o marido dela, que é o corroteirista, o Gustavo, falou, não, tu vai morar lá em Antônio Prado. Guria, me deu uma coisa, eu pensei, meu Deus, por que que eu fui aceitar? Imagina, fazia uma semana que a gente ia para lá. Mas eu não só pensei isso dentro de mim, fiquei bem quieta. Começou a me dar uma coisa que assim, eu fui para casa, tal, não sei o quê, pensei, eu falei, não, agora tu não vai. Imagina que eu ia fugir, claro que não. Mas eu tive que resolver uma vida da minha casa, os meus gatos, as minhas plantas, os meus corais. Exato. Eu falei, gente, não vou poder, vou ter que ir para Antônio Prado. A minha família, porque a minha mãe também estava a gente estava numas organizações, eu e os meus irmãos, de eu ficar algum fim de semana lá. Eu falei, gente, não vai dar, vocês vão ter que se virar por mim. E aí foi, assim, ó, daí eu fui para lá, fechei os olhos, eu disse, agora eu tô nesse negócio. O único grupo que eu fazia umas coisas online era com as minhas Vétia de Bento, o Coro Maturidade Ativa, que eu amo minhas anjas. Então, na segunda-feira eu tinha folga. Lá, a gente tinha folgas nas segundas. E aí eu trabalhava lá, fazia online com elas. Num quartinho de hotel desse tamanho, assim, que as pessoas do lado de cá, as pessoas do lado de lá cantavam junto, porque todo mundo escutava. Foi muito bom. E Tati, para nós cantores, entrar num set de filmagem. Tu sabe, bom, tu já estava super mega acostumada, que tu vai na TV e tal. Tu sabe como é que é aquela coisa, e as pessoas te chamam, tá tudo organizado. Gente, o cinema é tudo de bom. Nossa. E queria dizer que tu viu, eu quase não te deixo falar, que horror. Mas eu só vou falar mais um pouquinho, depois tu me pergunta. É para tu falar as pessoas que estão ouvindo, que com certeza não são essas, mas divulguem. Quando vocês ouvirem falar da Lei Rouanet, que está patrocinando um filme, qualquer outro tipo de coisa, vocês aplaudam com todas as forças dos braços de vocês, porque é muita gente envolvida nos bastidores de um filme, de um teatro, de um show musical, de ensaios. Tem o motorista, tem as pessoas do hotel, tem quem cozinha, tem
quem limpa as coisas, porque cada um tem o seu lugar, o seu papel. Os artistas precisam de muita gente ao redor para realizar coisas. Então, tipo, o nosso filme não é um de baixo custo, sim, não era muito, é um filme muito legal, né? Porque teve a gente, as prefeituras se envolveram, as pessoas, os voluntários, é muita gente. Então, quando uma Lei Rouanet é aprovada, ela precisa ser aplaudida em pé por todas as pessoas, não só todos, os do agro, os médicos, as pessoas os chão de fábrica, e, enfim, é isso. Agora eu vou respirar. Porque movimenta muito a economia, né? Muito, porque são várias pessoas, são vários setores, é uma estrutura muito grande. Porque, na verdade, o público vê o resultado final, né? Ou o artista no palco, ou a tela ali na tela do cinema. Mas até chegar ao resultado final, tem muitos profissionais, e esses profissionais com as suas famílias, que também é muita gente envolvida, né? E as pessoas acham, ai, vão dar 1 milhão para aquela pessoa lá. Gente, o que é isso? Não é assim que funciona, sabe? Não é. Não é. O artista, ele vai ganhar um dinheiro legal. Pois eu fiquei 1 ano trabalhando fora do filme. Depois de 1 ano, mais aqueles 30 e poucos dias. Entende? Sabe essa coisa assim, ó, eu não podia cortar o cabelo durante um tempão, nem pintar, nem nada. Chegou no dia, eles cortaram um pouco o meu cabelo para tirar os vermelhos que ainda estavam. Eu tive que estar com o cabelo todo assim, que depois eu adorei. E cortei, enfim, né? Mas a gente tem que respeitar muito. O artista é o que dá alegria pra gente. Quem é que não liga a TV todos os dias? Ou para ver um filme, ou para eu escutar música, ou sei lá. Ler, né? O próprio livro. Livro. Quando a gente sai na rua, que a gente vê os comerciais, as coisas pintadas, né? É um artista que pensou isso aí. Quem é que desenhou um carro? É o cara que faz o carro? Não, é um artista que desenha e que vê como é que vai ser o layout do celular das pessoas. Isso, exatamente. Exatamente. Entende? Então as pessoas não se dão conta disso. Não. Ontem a gente comentou. Ontem eu tive na última participação do filme o próximo que eu estou fazendo, é um curta. E aí tinha muitos figurantes. Eu comentei isso com os figurantes, porque eles estavam cansados, que tinha que fazer não sei quantas vezes a mesma coisa, e corre. A gente tinha que correr muito atrás de um carreto, sabe? Tinha que correr muito. Aí, vamos fazer de novo, que não sei o quê. Ai, não pode rir, não sei, sabe? E eles, pois é, eu falei, viu? Agora vocês aplaudam quando e não fiquem falando, que, enfim, tudo isso aí que eu falei antes. Sim, mas é legal trazer isso para a pauta, porque é exatamente isso. A maioria das pessoas vê o resultado final, né? Não entendem o processo detalhadamente. Então, é legal as pessoas saberem disso, né? Talvez tenha muita gente que não sabe porque essa informação não chegou até ela. Então, a gente aqui também está fazendo essa informação chegar para algumas pessoas, né? Eu acho importante. Exatamente. Não, e aí também eu acho que é legal eu falar um pouco sobre o filme, né? Quem não assistiu o filme... É um filme que foi premiado. Eu tenho até uma coisa ali. Bárbara, me alcança. Eu vou mostrar para vocês uma coisa muito legal. Aquele coisinho enrolado ali que está ali no canto. Não, do lado de fora. É um cartaz, Bárbara. Porque no cartaz eu tenho todos os... Esse filme eu já vou mostrar para vocês. Mas assim, ó, ele foi para vários festivais. Porque a gente pensa, a gente que assistiu ali, nossa, fica muito, né? Claro, eu ganhei o Kikito no Festival de Gramado. A Adriana Borba, e a equipe dela ganhou também o Kikito de melhor arte, né? Direção de arte. Isso. Mas ele foi para o Festival do Rio, que foi onde eu assisti a primeira vez. Ele foi para o Festival de São Paulo, ele foi para o Festival Internacional Cine de las Américas, nos Estados Unidos, ele foi para o Festival Internacional do Uruguai, ele foi para o festival... ele teve a melhor direção no 42º BMF, que é um festival internacional de Bérgamo, na Itália, que eu fui, guria! Tudo de bom! Aí, melhor... Sim.
Aí depois ele foi também para o Festival Internacional de Santa Bárbara, que é do lado de Los Angeles, aonde tem, onde tem o Oscar, sabe? Olha só, peraí que agora eu vou ter que dar uma virada aqui, Não tem problema. olhar as coisas da minha casa. Olha o que eu ganhei em Veranópolis! Que maravilhoso! Então, e aí a gente foi para vários lugares Demais. para assistir, né? Claro, as cidades fizeram. Deixa eu botar isso aqui, peraí. As cidades fizeram fizeram cartaz para ir ver. Que, aliás, bom, ainda está passando, ele está disponível no Prime Video, no YouTube, no Vivo Canais, sei lá como é que é. E no Claro também. Isso na Claro também. E também tem algumas cidades, por exemplo, agora ele vai passar em Vale Real, num evento que vai ter na cidade, por causa da imigração italiana, então vai acontecer. Ainda não tem a data definida, mas as pessoas podem seguir o filme nas redes sociais, no Instagram, até que a música pare. No Facebook, né, enfim. Bom, essas são as que eu tenho, né? E aí eu sei. Muito bom, é muito legal isso. E uma das coisas, uma das curiosidades, o idioma, o italiano, é assim, né? Que fala. Sim. Tu já falava ele ou tu teve que aprender? Conta pra gente sobre o idioma. Ah, legal. Sim, o italiano, que é uma língua brasileira, né? Já é uma língua brasileira, já é reconhecida pelo IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, formada por várias línguas de vários idiomas da Itália, né? Dos italianos que vieram para cá. Bom, então, o italiano, como eu sou sou bisneta de italianos, né? O Sebastiano era o pai do meu avô, e a minha região ali de Veranópolis, e a minha família inteira, e também do lado da minha mãe também tenho todos os avós dela e os avós dos meus pais, todos são do Vêneto, inclusive. Então a família toda ali de Veranópolis, todo mundo tem o italiano, esse italiano dialeto que a gente chamava, na vida, né? Eu me lembro que eu não falava italiano, porque na época já da minha mãe, foi proibido falar italiano, que até na peça do Misery se comenta muito isso, né? Não só italiano, mas japonês. Foi proibido todos os idiomas dos imigrantes. Né? Os italianos, poloneses, japoneses, todos que estavam por aqui foram proibidos de falar a sua língua materna, né? Aí, então eu tinha isso na minha cabeça. Quando eu voltei da Bahia, depois que eu me formei na faculdade, morei 7 anos na Bahia, voltei para o Rio Grande do Sul. E aí começou aquela coisa, cidadania italiana, não sei o quê. E eu falei, cara, eu vou fazer uma cidadania italiana, porque eu tenho como fazer. Fiz, ainda em 97 eu tive a cidadania. E nesse período eu fiz um curso de italiano. Então, o italiano, eu sabia coisas, assim, que eu ouvia a minha avó falar com o meu pai, ou com o meu avô, porque a minha avó e meu avô, eles falavam só esse dialeto entre eles. Entre os vizinhos, não sei o que, era tudo italiano. Mas, com a gente, era um português meio com um sotacão, sabe? E aí, então eu me lembro, e a minha mãe sempre foi muito de falar. E a música traz pra gente essa oportunidade da gente falar. Então, no começo, quando eu peguei o texto em italiano, que a gente teve o apoio, né, de uma profissional, professora de italiano, que é a Maria Inês Bernardi, ali de Antônio Prado. E aí ela também ficou o tempo inteiro junto com a gente, todos os dias, né, todas as filmagens, ela estava ali para ver se a gente fazia certo ou não. E o Juvenal Dal Castel também, que é um outro, um linguista, e a Loremi Lorejan, né, que são linguistas ligados a universidades, que também ensaiaram com a gente naquelas lives, né, teve isso, e também, daí a Maria Inês Bernardi estava presente. Então, eu já estava assim, ó, eu pegava a minha fala, blá, 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 já sabia tudo, assim, eu já estava sabendo bem, porque as falas no cinema não são muito longas. Eu tive um bifão, que eles chamam, sabe, que eu tive que contar uma história ali, aquela história...
é uma história indiana até, que aparece no filme, que ela conta, que ela chora ali com o neto, né? Tem um bifãozinho, assim, que aquilo foi uma coisa que mais me preocupou. Mas aí foi muito bem, assim, eu acho que eu consegui fazer bem, porque eu me dediquei, sabe? Eu estudei assim, ó, pra caramba. Eu entrei naquela pele lá da Chiara com todo o meu ser. Pois é, tu sabe que eu fui assistir no cinema e aí eu tava muito curiosa, assim, tá, deixa eu ir, né? Tô muito curiosa e eu queria ver, eu queria, sabe? E aí uma das coisas que eu achei muito interessantes e eu gostaria que tu comentasse também com a gente, me chamou muito a atenção durante o filme a tua expressão corporal. Porque eu te conheço pessoalmente. E é muito diferente, exatamente. Tu é super ligeira e se movimenta e tu é super retinha caminhando. Gente, no filme era outra pessoa. E eu fiquei apavorada. Meu Deus do céu, como é que esse velho fez isso? Porque realmente era outra pessoa ali. Como que tu fez isso? Conta pra gente. Então, isso eu devo eu devo a Cristiane. A Cristiane que foi a preparadora dos atores. Então, nessa coisa, ela foi me perguntando, mas ela e o marido dela, ele falou, bah, mas esse teu exercício aí, tu acha que uma pessoa idosa, ela caminharia assim como tu caminha, que tu é toda reta, que eu estudei balé na vida, né? Então, daí eu me lembrei, daí eu comecei a pensar, porque tudo, claro, é toda uma construção que eles dizem, né? Bom, tem gente que vai, assim, você vai fazer um papel de um presidiário, a pessoa vive um pouco dentro do coisa. Isso. E aí eu fui me lembrando das pessoas, porque a minha mãe ela é toda retinha também, mas eu fui me lembrando da mãe do Bebeto, do meu ex-marido, né? O pai dos meus filhos. Ela não é muito, ela não é idosa, assim, agora ela tem 80 e pouco. Mas ela tem um caminhar todo mais assim. Daí eu me lembrei das minhas Vétia de Bento, as minhas cantorinhas, que eu tenho de 70, de 80, de 90. Então, como que elas caminham? É tudo mais devagar. Então, eu fui tentando pescar das pessoas com quem eu convivia esse caminhar, sabe? Da tia Aldina, como que a tia Aldina se mexia, própria tia Tere, né? As pessoas mais de perto, e as outras pessoas como caminhavam na rua e tal. Então, eu fui pesquisando, e aí depois, então, nesses exercícios, eu falei, não, mas é assim, daí as mãos, como ela era uma mulher muito quieta, eu me lembrei, poxa, as mulheres da colônia, como seria uma mulher que vive na colônia sem ter toda essa vivência que eu tenho sempre de palco e tal? Elas são muito mais... E as minhas cantoras também foram assim um laboratório, sabe? Porque as pessoas de mais idade do que eu, vamos dizer, ou então aquelas que não têm toda a questão artística que a gente tem, né? Porque a gente que trabalha com arte, a gente tem muita sorte. Sim. De poder estar com isso aí. Porque a gente não tem muitos tabus. Bom, a própria terapia nos ajuda também a liberar coisas, né? Porque nós não somos as melhores pessoas do mundo e nós não somos os que estão salvos e vão para o céu, sei lá. Não é isso que eu quero dizer. Mas no sentido da gente ser mais livre, a gente se permite mais. Porque a arte faz isso com as pessoas, sensibiliza. Né? Eu vejo pelas pessoas que trabalham comigo, que cantaram comigo, né? Bárbara, eu preciso da tua ajuda aqui, porque o meu celular está com 20% de bateria. Então, olha lá. E uma extensão. Tá. Então, desculpa, pessoal. Não, tá tudo certo. Então, eu acho que essa coisa de perceber, sabe? Eu vejo que as pessoas eram todas muito duras. Vamos lá, gente, vamos cantar, vamos mexer os braços. Levanta o braço, se vocês levantam o braço até aqui. Isso, elas não esticam. Porque o se abrir é uma coisa, é se abrir. A Fran Zimmer sempre fala muito que a voz, a Lúcia Passos também falava, que a voz, ela conta tudo o que a gente tem por dentro. Expõe, né? Expõe a gente. Isso. E o corpo, meu Deus, então isso. Então eu precisava me diminuir tudo isso que eu tenho dentro de mim. Então, essa coisa do se encolher, do se endurecer, do falar pouco, e eu também sou muito sorridente, né?
eu sem querer, eu sou uma palhaça, assim, eu tô, né? Então sempre essa coisa puxada. Então eu tinha que ter uma dureza aqui, Isso. eu Aham. tinha que ter uma dureza aqui, mas nossa, eu já fazia assim, ó, pá, eu já tava, eu entrava na Chiara. Daí terminava o negócio, põe, era que nem ligar e desligar a lâmpada. Eu, eu fui aprendendo a fazer isso. E hoje em dia, porque meus cantores todos viram, né? E aí eu digo, às vezes, quando eu vou preparar o coro, eu digo, vamos lá, faz isso, levanta aquilo. Eu digo, olha que eu me inspirei em vocês, hein? Então, vamos puxar esses ombros para trás. E assim, muito bom. Assim, ó, ter participado foi um baita de um presente que eu ganhei. Nossa. Porque, poxa, eu já estava. Eu faço mosaicos também, né? Eu sou uma artistinha das mãos. Eu gosto de costurar, eu faço um crochê, tricô, né? Então eu tenho arte de outras formas também. E ter vindo o cinema, por isso que eles dizem que é a grande arte, porque é muito, precisa de muita gente, não é a maior em função de mais valiosa, não é isso. Aham. É de produção. A produção é muito grande. Eu fiquei um ano sem ver a Cris depois que terminou, e depois eu fui ver ela de novo. Entende? Então é uma coisa que acontece ali, e as outras pessoas também que participaram. Né? A gente vai ver logo um ano depois. Diferente de um show, diferente de uma peça de teatro, de um coral que a gente vê toda semana. Né? E aí veio com a história do Kikito, que eu Por quê? jamais imaginava isso. Porque eu fui no Festival de Bérgamo e eu vi como é que é aquela coisa, assim. Eu fui no Festival do Rio de Janeiro também. Falei, Aham. imagina se eu vou ganhar aqui no meio desse monte de gente ótima. Tinha umas atrizes globais nos outros filmes, sabe? E aí eu fui para Gramado, assim, felizaça, porque as pessoas da minha família, dos meus amigos, todos viram o filme. Então era assim, nossa, isso aí para mim foi uma explosão de felicidade no dia que a gente foi lá, né? E aí, bom, daí quando eu chorei e ria, e chorava e ria, porque eu não consegui ir no dia de Ah, receber. não Não, foi. eu não fui porque eu tinha que trabalhar. Eu, né, assim, na semana anterior, eu tinha ido com o coro da Caixa, que é o coro da Damaris. Uhum. Ela foi, que é a amada Fran, ela, eu substituí ela um ano no coro dela. E esse coro foi para Goiás, no encontro de coros de aposentados da Caixa Federal. E o nosso coro foi para lá. Eu ganhei essa viagem também, que foi incrível. Aham. E aí eu tinha ficado uma semana fora, e aí eu tinha que trabalhar, os meus coros estavam me esperando, eu pedi licença, né, e tal, para ficar aquela semana fora. E aí na sexta-feira eu tinha apresentação do coro o coro Nova Trento de Ana Ré, de Flores, e era uma inauguração. Imagina que eu ia deixar os meus cantores para ir lá, não desmerecer o Kikito, pelo amor de Deus, Sim. mas, né, eles precisavam de mim aqui. E lá tinha a Cris, tinha outras pessoas. Eu achava que o filme ia ter uma premiação porque estava mais perto, talvez, né? Mas assim, mas assim eu pensei, bah, tem todas aquelas pessoas, tem não sei quem, isso aí. Então a gente já fica assim, ó, já foi um grande presente da vida ter, né? E aí eu fiquei em casa de noite e fui na companhia de dança. Outra coisa, as pessoas devem participar das coisas. O SESC tá cheio de atividades. Sim. Né, a SESC, a Casa da Cultura, as pessoas dizem, ai, Macaxias não tem nada, porque as pessoas não vão nos lugares procurar, porque tá sempre, os artistas estão a milhão, a gente tem que trabalhar, porque não Uhum. dá para ficar em casa esperando que venha cair o salário do céu, sabe? É. Então a gente está sempre produzindo, né, Tati? Pô, hoje a gente está aqui, né? Mas amanhã tu já está ali correndo e vai, TV, nananã, né? Que eu acho tão Exatamente. orgulhosa quando eu te vejo. Tu não imagina. Eu tomo café num barzinho aqui, uma lancheria aqui perto, aqui na minha galeria, e de manhã, né? Às vezes no sábado, que tem o Galpão Crioulo. Ai, eu digo, gente, olha, minha amiga Tati, as pessoas, ó. Falei, olha pra TV, já que vocês estão com a TV ligada, sabe? Ai, é tão legal, Tati. Ai, que Parabéns.
pelas tuas andanças junto com aqueles que a gente diz, olha, aqueles artistas que a gente não vê, só vê na TV. E Uhum. aí, tá ali no meio, olha que incrível, né? Ai, muito obrigada. E eu imagino que tu sente, sabe? Sim. Porque, sim, porque eu entendo isso, assim. Uhum. Eu vejo que quando às vezes a gente aparece na TV para dar dizer, olha, vai ter um não sei o que, não sei o que, as pessoas vêm dizer, eu te vi na TV. Então, olha como como as redes, como a mídia é importante também para a gente estar. Na verdade, não é porque a gente quer se exibir, a gente é exibida de nascença, né? Mas ali é porque a gente precisa divulgar o nosso trabalho. Então as pessoas têm que assistir os coros. Sim, Damaris, tu também é uma amada. Ah, os coros, os grupos de teatro, os grupos de dança. Eu voltei no grupo de dança. Então eu fui Uhum. assistir, como eu estava em casa, que eu não tinha nada a princípio, não pude ir para Gramado, que Sim. também eu até poderia ter ido se fosse numa outra época. Mas a estrada até Nova Petrópolis estava travada. Não tinha Isso. estrada. Tinha que ir para o tal no estrada do Bananal, que eu nunca tinha ido. Pensei, uma véia de 60 anos? Claro que não, né? Mas uma pessoa, eu estava sozinha, ia sozinha para lá, de Sim. noite, numa estrada de chão que eu nem conhecia. Disse, ó, Cris, me desculpa. Eu tô aí com o coração com vocês. E fui na companhia de dança maravilhosa. Tem que assistir a companhia de dança, pessoal, vocês 10 que estão aí. Vão assistir, né? E aí, às vezes é espetáculo de graça. Casa da Sim. Cultura, tu vai lá falar com a Adri, ela te consegue o ingresso. Uhum. Tomara que seja sempre cheia, mas sempre tem um lugarzinho para tu te encaixar. É E verdade. aí vim para casa com a Sigrid, porque a Sigrid é minha vizinha de porta. Ai, Sigrid, que legal, não sei o que, não sei o que. Né? E, e aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que ligar porque estava passando no YouTube ao vivo. Eu tenho que ligar, cheguei em casa ligeiro, ligar, não sei o quê. E aí eu vi que no meu celular tinha um monte de ligações. E aí, aí apareceu uma ligação que era do Tete, meu filho, chorando. Meu Deus, o quê? Mãe, tu ganhou! Aí eu fiquei Uhum. sozinha em casa. Eu falei, agora eu vou. Daí tá, atende. Não sei o quê. E aí eu tentei ligar pra tia Tere e pra mãe, não me atenderam. Tentei, daí eu ligava pra um, ligava pra outro, né? Ninguém me atendia. Aí a minha irmã me atendeu. Eu, Cole! Não, não, assim, só falando no telefone. Cole, eu ganhei. Ela, o quê? Eu ganhei o Kikito, mas de quê? De melhor atriz. Mas tu nem é atriz. Isso que ela tinha ido assistir, ela foi para Gramado ver, né? Meu Deus, mas o meu coração estava explodindo, guria. Assim, eu não sabia se eu choro. É aquela coisa do não sei se eu choro, não sei Uhum. se eu rio. Acontece, eu juro que acontece isso. E aí tá desligando a minha irmã e eu digo, meu Deus, eu ganhei, meu Deus, eu ganhei. E aí, daí eu até mandei, eu tive que botar no Instagram. Por isso que as pessoas colocam as coisas delas no Instagram. Porque Claro. quando a pessoa está sozinha em casa, ela tem que compartilhar as coisas com os outros. Uhum. A gente não é sozinho. A gente tem os outros, os amigos, a família, os filhos, que são tudo, os mimes, né? Uhum. E os cantores queridos. E aí, naquela hora, era uma sexta de noite, eu estava sozinha e aí veio a minha cunhada. Minha cunhada me salvou. Ela veio ela é jogadora de vôlei e Uhum. ela veio aqui para dormir pro dia seguinte ir para Porto Alegre, sei lá, que ela tinha que jogar. E aí a gente tomou uma cerveja, a gente comemorou, e eu, Adri, e não sei o que. Né? Daí eu botei 1000 vezes o cara dizendo, e agora, para a melhor atriz, Cibele Tedesco. Eu, ai, meu nome, meu nome. Aí apareceu um telão, aquele negócio. Que incrível. Ai, sim. Como foi bom. Como está sendo bom ter falando isso contigo Uhum. também, sabe? Porque a gente vai levando a vida. Claro, eu deixo esse Kikito maravilhoso. Que ele, na verdade, ele representa esse filme. Sim, Cris, a hora que tu assistir isso, é teu também, Cris Oliveira, que me Uhum. ajudou. O Hugo, que dividiu comigo. Todas as pessoas do filme, todos os artistas, os maquinistas, o diretor de arte, todos que também trabalharam assim para cuidar da minha maquiagem, sabe? Mas ele é
ele é a vida de todo mundo. Porque se não fossem as pessoas que estavam envolvidas comigo, que me seguraram as pontes, que me ensinaram lá atrás, os meus cantores que já cantaram comigo, a Fran, minha prof de canto, a Bruna, que também é minha prof de canto, sabe? Que foram me ensinando, os outros professores da educação física. Sabe, não é só meu. Eu sou uma ponta que representa o Uma negócio. construção, né? É uma Isso. construção. A gente não é nada sozinho, Tati. É. Absolutamente. Tu, cantora, é a pessoa, é a Esther, eu não sei se ainda é ela que está cuidando da. Trabalhamos juntos também, trabalhamos juntos Trabalharam, também. né? A Fran, as pessoas que te acompanham, né? A pessoa que liga a luz da tua casa, aquela é tudo. Todos somos um. A gente não faz nada sem os outros. É Né? verdade, é verdade. E tu sabe que é muito gratificante, assim, perceber essa tua alegria e saber toda essa tua trajetória, porque foi um desafio, né? Pensa, tu tem toda uma história na música, né? Construiu toda uma história, e aí recebe um convite desses com um desafio enorme, e tu topou esse desafio, entrou de cabeça, e olha o que tu transformou, né? Olha só. É, e Incrível. assim, ó, e também, ó, são muitas coisas, né? São as mulheres, porque a Cris escreve muito para mulheres. As mulheres que têm coragem de mudar coisas na vida delas. Coisa Importante. pequena, mas sim, gente, sim. Foi o ano que eu fiz 60 anos. Então, poxa, com 60 anos, há 10 anos atrás, as pessoas não faziam mais nada. Tinha gente que não fazia mais nada. Gente, os meus contemporâneos de 60 anos, os meus amigos lá de Veranópolis, com quem eu convivi na minha adolescência, que aliás eles foram para quando foi ali a inauguração em Porto, aí foi a inauguração, que Estreia. inexperiente nas palavras. Enfim, na estreia em Porto, na estreia, eu vi gente lá da minha adolescência que estava ali, sabe? E assim, ó, a gente não tem que dizer não para nada, pelo amor de Deus. Pensar um pouco antes de abrir a boca para dizer no, não, not, sei lá, sabe? Aham, aham. A gente tem que aceitar as coisas. Claro, claro, tudo de uma forma não é sabedoria a palavra, mas sim com Respeitando, né? parcimônia, vamos dizer, Isso, aham. sabe? Aham. Mas será que eu não posso mesmo fazer? Por que que eu não faria? Na verdade é isso, sabe? Por que que eu não faria? É um preconceito. Eu não posso usar um vestido para cima do joelho. Eu não posso me vestir como um adolescente. Se naquele momento eu estou me sentindo meio adolescente, eu vou me vestir como adolescente. Eu não estou maltratando ninguém por isso, sabe? Exato. Sabe, eu vou numa festa, sei lá, enfim, são pessoas e pessoas e pensamentos e pensamentos. Mas Sim. como eu trabalho com muita gente, eu levo isso para os meus cantores, porque eu digo, gurias, as gurias lá de Bento, gurias, vamos cantar essa música Toma um banho de lua, que é Tintarella de Luna em italiano. A gente aprendeu assim, quando a gente era pequeno e tal, que ele não podia se mexer. Mas vocês não gostariam de ter um. Mas olha, é uma outra coisa. Aí, vamos deixar isso de lado, sabe? Eu acho que ainda a gente tem muito preconceito, a gente tem Sim, muita falta de respeito com vários assuntos, concordo. sabe? Eu digo a gente, porque eu me meto também no meio dessa história. Não penso que eu sou sabe? Mas a gente precisa cuidar com aquilo que a gente diz, com cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente quando a gente vai criticar uma coisa, É, sabe? A crítica é uma coisa que pode destruir uma pessoa. Então, que sirva esse sim que eu disse para as coisas que vêm alegres da vida da gente. Tem que aproveitar. mas eu acho muito legal. Isso é um exemplo. Tu é um exemplo, eu acho, por ser corajosa, por enfrentar isso de coração aberto, por dizer esses sims. E é legal a gente trazer isso para a conversa, para que as pessoas que usem como inspiração, como exemplo, para, tá, eu também posso fazer, eu também posso ter coragem, eu também posso dizer sim e ver o que vai acontecer. Se eu dissesse que não, talvez uma outra atriz pudesse receber o Kikito. Sim, Ai, ele aqui, nosso, de Caxias.
de Veranópolis, de Bento, de Flores, sabe? Ele tá Aham. aqui. E eu quero um dia que tu pegue, porque ele é pesadinho, é a coisa mais fofinha. Ai, eu fiquei tão feliz quando eu soube. Eu pensei, gente, que incrível! Muito, muito merecido pelo teu empenho, pelo teu talento, por tudo acho que tu representa, assim. Sempre foi uma inspiração para mim também. No entanto, que lá na época da faculdade, ainda quando teve a situação da Amor, entrevista, eu amor. sei em ti. E tu também, né? Tu também é inspiração agora com essa tua luta. Meu Deus, eu te vejo desde lá de trás, sabe? Aham. Olha, tu viu, tu chegou. Tu chegou. E É. quanto que não tem ainda pela frente nesse teu caminho, Exatamente, exato. Mas né? como um exemplo para dizer assim, ó, vou seguir em frente porque tem muito caminho para andar ainda e muitas surpresas maravilhosas que podem acontecer, né? É, coisas que a gente não imaginava que poderiam acontecer. Nunca. Juro que nunca, nunca, nunquinha. A Daniela Mercury em cima de um trio elétrico, eu era um desejo. Mas quem Que sabe, eu, vamos não, deixar eu esse apelo aqui. Pessoal, marquem a Daniela Mercury aqui pode por me convidar que eu gentileza. vou. Ainda mais agora que eu tô num Pilates, tu não imagina como eu me remexo toda. Eu vou, assim, ó. Pode fazer aquelas festas de as pessoas ainda chamam de terceira idade, né? Aham. E que deve ter a quarta, quinta, sexta, sei lá o quê. Pode me chamar. Eu vou, eu com certeza eu vou. Não vou dizer que não. Muito bom, Tati. Conta pra gente, Sibi, sobre esses novos projetos aí. Eu sei que amanhã, né? Amanhã, na terça-feira, tu já tem uma. Para quem vai assistir depois, aí se Ah, localiza nas isso, datas, isso. mas tem uma estreia amanhã, é isso? Conta pra gente Isso, teus isso. trabalhos. Participei. Assim, esse também caí de paraquedas, porque eu fui substituir a Maria do Horto, guria. A Maria do Horto é a rainha do teatro caxiense. Aham, Ela é a Zica. Só que a Maria do Horto foi convidada para fazer um filme e ela teve um problema de saúde e tal. Ela agora está melhor. E aí, só que já estava ali. E aí me chamaram, o Leandro, que também faz. Eu tenho um outro. Bom, eu tenho projetos assim, ó, polvo, né? Sou a polva. E aí o Leandro falou: Bah, tu não quer participar disso aqui? Eu falei: Óbvio que sim. E aí fui. Então eu faço parte de um elenco do filme Por Todos Nós. É uma história lindíssima. A produtora é a Colônia, a produtora Colônia daqui de Caxias, com a Suzy Menegatti. E ela é uma atriz, uma mulher. A história gira em torno não vou falar muito, mas gira em torno de uma adoção, né? Então, assim, ó, muito legal a história. É lá no Teatro da UX, vai ser a estreia do longa-metragem que aham, ela protagoniza. Eu sou a mãe da, 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 da protagonista. aham. Eu não posso contar. Tem alguns atores aqui de Caxias, né? E, assim, vários são de Caxias. A produção toda, o pessoal da equipe de filmagem, o pessoal... Nossa, assim, uma gurizada muito profissional. Em Caxias fazendo filme, assim, incrível. E é uma história verídica, tá? É uma história daqui de Caxias, que é a Suzy e o... Tudo bem. Meu amigo amado, que tudo bem, terceira idade, terceira adolescência, gente. As coisas acontecem, mas tudo certo. Então, você está aberto, entrada franca, às 19h30, lá na UX. Esse filme Por Todos Nós, tem essa estreia do longa, que depois ele vai ter um curta também, né? Eles vão picotar ali de Aham. curta também. Isso. Esses são os projetos os editais de incentivo à cultura que favorecem isso. E ontem, então, eu estava fazendo teve a última filmagem, as últimas cenas do outro filme que chama Elisete Tem que Casar. Esse é um curta que também recebeu um fomento, né, do projeto de duas meninas de Ana Rech, com uma história incrível, dos anos 50, lá em Ana Rech. Gente, é demais, assim, ó, como as pessoas... É a mesma coisa que as pessoas dizem, hoje em dia não tem música boa.
Gente, não tem música boa porque eles não ouviram o EP da Tati L. Bueno. É Por verdade. isso, não é? Então, claro, claro que tem música boa. Claro que tem filme de cinema, porque as pessoas não sabem, não procuram. Gente, tem a escola de cinema lá da UX, da FSG também tem uma escola de cinema em Caxias, Sim. né? Fora as coisas de música que a gente conhece, todos os músicos bons que te acompanham, os músicos bons que me acompanham e que acompanham os outros artistas aqui de Caxias, É. É verdade. né? É muito legal saber e conversar contigo assim e a gente ressaltar também toda essa cadeia produtiva e todas essas pessoas, né, que exaltar essas pessoas que trabalham com a gente, que apoiam a gente e que Meu Deus. fazem o cenário artístico acontecer, né? Então, eu acho que hoje em dia está tudo muito instantâneo, né? Tudo muito rápido por causa até da questão da internet, do celular que só vai passando, assim, né? E as pessoas deixaram de procurar as coisas. Elas É, querem tudo muito pronto, mas tem muita coisa boa é. acontecendo, muita Não, coisa boa. eu preciso falar outras coisas também. Como eu sou a cantora, né? Eu cantora e sou regente coral, tenho os meus coros, né? Tem todos os coros que atuam aqui na cidade. Agora eu já vi que o Arthur, o maestro do coro municipal, já está lançando o Canta Caxias por aí. Tem mais um outro projeto que ele está mandando sobre imigração italiana. Mas tem também a coisa da literatura, porque eu Ah, também sou metida nisso aí. Eu trabalho. Claro, eu fiz eu musiquei junto com a Damaris 2 livros da coleção Contos e Cantos. Que ah, um livro é da Elô Bassichetti, que também já foi premiado, e um livro da Vivi Costa, que também já foi premiado. Olha só, né? Coisas assim, livros bilíngues, né? Dentro do italiano, eu estou muito envolvida com essa coisa do italiano. Mas eu queria dizer também, então, que por causa disso, e até em função disso, a gente faz sonoplastia para as histórias. Então, eu estou com 2 projetos, 3, na verdade. Com a Eloba Siquete no Elos do Conto, enquanto ela conta histórias, eu canto, né, junto com as minhas uhum. amigas Dâmaris. E às vezes eu tenho a Dâmaris, às vezes eu tenho a Nêmora, às vezes eu tenho, agora eu vou estar acompanhada pelo Tete, pela Bárbara, Ah, muito né? bom. Voltamos assim também com as nossas, com os meus filhos, né? Fazendo coisas. E tem 2 projetos da Vivi Costa. Um é o Pé de Meia, são 3 livros que ela escreveu sobre educação financeira. Então vai ser divulgado isso nas escolas. E a Fubica do Nono Felice, que é o outro que tá sendo transformado em teatro com a direção da Zica. Zica Stockman. Então, Aham. assim, é gente pra caramba. Todas as semanas eu me encontro com um monte de gente muito boa e adoro que eles me gostam também e que me chamam e eu vou fazendo as coisas. Sibi, e diz pra gente encerrar, eu acho que a gente tem que trazer isso, é um aprendizado. Como que tu faz para ter tanta energia, para estar sempre super positiva, super disposta e topar tudo? Como faz? Me diz. Conta pra gente. Qual o segredo dessa, eu acho que pode ser gana, dessa coisa maravilhosa. A tua energia é muito boa. E eu acho que é nesse sentido. Obrigada. Essa energia que tu tem, que tu vai fazendo e vai acontecendo, mas não é muito leve. Como? Conta pra gente. Vai, eu não sei, eu só sou, eu acho, sabe? Eu sou assim. Isso é importante. Primeiro que eu acordo de manhã e eu, assim, ó, tô com um pouco de sinusite, eu tenho uma sinusite que me acompanha. Mas eu digo para as minhas bactérias, né? Eu digo, olha, vocês pegam leve, porque se eu morrer, vocês também vão, daqui a pouco vai acabar o corpo e vocês também vão estar, entendeu? Então, eu acordo muito disposta, a não ser que eu esteja com muita febre. Mas senão eu acordei, tá tudo certo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tá tudo certo. Eu não sou mal-humorada, eu Isso é tenho ótimo. essa. Agora, porque eu não sou mal-humorada, eu não sei. Eu acho que talvez seja um pouco dos planetas quando eu nasci. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja pelas coisas que eu estudei dentro da espiritualidade, de Aham. agradecer. Não só a questão do espiritismo, que eu estudei muitos anos, né? Principalmente quando eu estava na Bahia, mas até nas coisas que eu aprendi no colégio, sabe? Do próprio catolicismo. Sim. Sabe? Eu acho que
eu acho que a gente tem que ser muito grato pela vida que a gente tem, sabe? Pelas pessoas que cercam a gente. Eu também, pelos ensinamentos que os meus pais me deram também, né? Embora muitas coisas eu achava que não era, e depois de um tempo tu vai dizer, pô, mas por que não? Eu acho que a gente tem que acreditar na bondade das pessoas também, sabe? Sim. Porque mesmo a pessoa sendo assim, ó, bah, mas assassino, não sei o que, não sei o que, mas será que essa pessoa, na hora que ela está dormindo, ela não é tão frágil quanto a gente? Com Sabe? Eu não certeza. estou defendendo o assassinato de ninguém, pelo amor de Deus. Eu acho que a vida é muito importante, sabe? Então, eu acho que essa coisa do respeito, a gente tem que. Se a minha vontade é a minha vontade, mas eu acho que a vontade do outro, assim, aquela coisa do oferecer a outra face, Aham, sabe? Que a gente aham. aprende no catecismo, eu acho que isso. A gente tem que pensar nisso também, sabe? Não é assim, ó, bah, então podem pular em cima de mim. Também não. A gente tem que ter um alto amor, assim. Então, eu gosto muito de falar com as pessoas, de incentivar nesse sentido, porque eu acho que tem muita gente que está de baixo astral, sabe? E, e não é porque eu tenho a idade tal que eu não posso fazer uma coisa, ou então não é porque eu sou muito nova que eu não posso fazer uma coisa de gente mais madura. Mas que é Não. isso? Aham, aham. Sabe? Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que procurar cuidar do corpo, importantíssimo. Eu sou outra depois dos meus dois gatos, que na verdade um era da Bárbara e um era do Tete. Ele Aham. foi pro seu lado e ficou tudo para mim. Então, os meus Mini, como mudou assim, eu não tinha animais, eu achava que não era legal ter dentro de casa e tal, mas agora eu vejo. Olha, eu acho que eles gostam mais de estar aqui dentro da minha casa, que eles podem circular por tudo, do que estar dentro de uma gaiolinha, Aham. sabe? Sim. Mesmo que eles não vão. Olha que amor, alguém de Veranópolis. Grazi Pastore. É minha aluna de canto. É minha aluna de canto. Ai, muito bem. É isso aí, nossa rede tem que abrir, né? E Claro. aí, então, isso, depois dos gatos, eu fiquei diferente. Depois do Pilates, eu sou uma nova Cibele corporal. Nossa, tu te apavora como eu boto minhas mãos no chão, e ainda faço parada de mão. Muito. Entendeu? Assim, ó, no yoga, o yoga também é legal, que são coisas que cuidam do corpo e da mente. E de conversar com as pessoas. Tá? Quem canta seus males espanta, né? E Importante. assim, cantar com pessoas que acham, que pensam que sabem menos do que a gente. A gente aprende todos os dias com todos os cantores, com o mais desafinado, sabe? Porque a gente precisa ter uma paciência, a gente precisa ver que nem todo mundo andou no mesmo caminho, as pessoas chegaram de outros lugares. Ai, sei lá, mas olha, todo dia antes de dormir eu vou pensando que eu tenho que ser uma pessoa melhor no dia seguinte. Ah, sei lá, eu escuto umas coisas do Frei Jaime às vezes, eu Uhum. assisto novela de vez em quando, eu faço tudo, e aí tudo eu pesco daquilo que eu acho que é o melhor, né? Uhum. Eu ouço muito a Bárbara e o Tete, aprendo com os mais novos, porque eles é que são que estão na frente, então o mundo anda para frente, não dá Aham. para mim assim, ah, eu vou fazer igual do não sei quem. Tudo bem, a gente tem que aprender com a experiência dos outros, mas a gente tem que aprender com a experiência dos mais novos, dos Concordo. alunos, das crianças. Ai, os meus sobrinhos, que amor, Novas né? visões, né? São novos horizontes que a gente tem que aprender a olhar, né? Sim. Eu não vejo a hora de começar, eu vou trabalhar agora também, como no ano passado, com o pessoal da Escola de Criatividade da Marco Polo, que são adolescentes. Ai, aqueles adolescentes são tudo de bom. Tu vê? E eu vou me meter, eu sou a mais velha daquele lugar, sabe? Eu vou me meter com a gurizada mais nova. Eu acho que é isso também, um Sim. pouco, sabe? Para eu acompanhar, subir um morro ou fazer alguma coisa com os meus adolescentes, eu tenho que estar, entendeu? Claro, eu não vou dizer que eu vou viver para sempre. E também que o meu corpo não vai ter deficiências, óbvio, isso é natural. As plantas Natural. nascem, crescem, desenvolvem, dão frutos, e vai chegar uma hora que, a não ser os bonsaios, não sei o quê, sabe? As araucárias que vivem tantos milhares de anos, né? Então, sei lá, mas enquanto que a gente está vivo, pá,
É, eu Se acho que pá, a gente... se permite viver, né? É isso aí. Eu acho Tati, eu não sei se eu já falei demais, sei lá, né? Mas muito que obrigada pelo teu convite, assim, de eu estar podendo estar pensando nisso tudo. Porque enquanto que a gente vai falando as coisas que a gente acha para os outros, a gente vai ouvindo de novo, né? A gente pensando, sim. ah, mas será que é isso? Não, é isso aí mesmo, sabe? É É. até da gente pensar, assim, eu acho que eu gosto muito, eu estudei muitos anos piano, sabe? Muitos, Uhum. uns 20 anos eu estudei piano. E o piano foi muito legal. Meu Deus, é uma coisa incrível. Assim, é que nem entrar numa biblioteca e tu vê aquele monte de. Imagina quantas milhares de palavras que as Sim. pessoas se deram ao trabalho de escrever. E estudar música também é isso. E estudar música mais antiga, assim, mais, né, Uhum. música de mais tempo, da época da Renascença, da época do Barroco, não sei o quê. Gente, quantas horas as pessoas que escreveram aquilo, que quando tu vai decifrando, é muito legal. Mas, por outro lado, eu sou sagitariana que dá toda a volta para falar não sei o quê. Tá tudo certo. Eu não posso também me perder, eu me perco pra caramba na linha do pensamento. Mas o estudar também, me lembro do estudar piano, eu não tinha a oportunidade lá em Veranópolis de tocar com outras pessoas. Uhum. Então, eu percebi que eu sou um ser social, eu preciso das outras pessoas. Eu vou fazer um projeto, eu digo, bah, mas eu não quero fazer isso sozinha, eu quero fazer junto com a Damaris, eu quero fazer junto com a Fran na época, eu quero Uhum. fazer junto com a Nêmora agora. Numa época eu peguei o Tate e a Bárbara, e aí eles estavam muito numa outra vibe, ai mãe, não sei o quê, mas a gente fez coisas juntos, sabe? Então eu preciso das pessoas, eu preciso dos meus cantores do coro, para ir me apresentar, entende? Sim. Eu Sim. amo pisar no palco com o pessoal que canta em italiano, com o pessoal que é das minhas gurias lá de Bento, as Vete de Bento, mas é as Vetia, porque elas são da minha idade. E é um amor falar disso. Nossa, assim, eu já tive netos direto. A Bárbara e o Tete poderiam muito bem ser meus netos. Sim. Tinha Sim. 36 e 40 quando eu tive. Entende? Então, tá tudo certo achar que a gente é vétil. Não significa que a gente não serve para nada. Não! Não. Ai, velho, aí vou. Mas, gente, eu já vivi os meus 15, os meus 20, os meus 25, mas eu posso ter aquela energia ainda, É só um sabe? número, né? É só um número. Eu Lógico, nunca. processo da Não, vida, mas isso não limita a gente de questão de tentar fazer as coisas, de querer fazer as coisas, de sonhar, de desejar. Isso eu acho que não pode ser um limitante. claro que não. E a gente só é isso porque a gente viveu todo aquele outro, né? Isso, Então, por exatamente. isso que a gente precisa aproveitar o momento. Porque você diz, ai, mas se eu tivesse lá com 15 anos, namorado menos, namorado mais, ou não sei o que lá, ou não namorado, sabe, eu tivesse vivido com os meus amigos. Tem muita coisa que eu perdi se eu for pensar que eu perdi. Mas enquanto eu perdi aquilo, eu estava ganhando outra coisa. E exatamente. Né? Então, hoje em dia, as pessoas que têm essa ideia. Oi, Carla, minha coordenadora maravilhosa. Então, as pessoas que têm oportunidade de entrar nos coros, se eu não cantei lá quando eu era nova, que eu não podia, vem cantar agora. Ah, mas não consigo caminhar direito, mas vai de cadeira de roda, vai de muleta, Aham, entendeu? Porque para aham. cantar tu não precisa. É importante que tu mexa o teu corpo, mas vai Sim. com aquilo que tu tem, né? Eu acho que é isso é muito importante. Ir com aquilo que tu tem é fazer com aquilo que a gente tem. Bom, o que eu tenho hoje é isso, então eu vou fazer com isso. Amanhã a gente vê o que vai acontecer, Exatamente, né? exatamente. Que Isso legal. aí. Nossa, Silvia, tu é muito merecedora de todas as coisas maravilhosas que acontecem com É você. o mesmo tu. A gente tá, é um espelho, assim, ó. Eu É, contigo e tu comigo. E com as pessoas que estão ali ouvindo a gente. Contando as exato. minhas bobagens. Ai, meu Deus, eu faço cada uma, guria. Às vezes eu até me arrependo, às vezes, umas coisas que eu digo. Mas depois eu disse, ai, vai ver que eu falei, porque foi muito espontâneo e porque eu sou assim. Aliás, quem me ensinou muito, olha, a aceitar do jeito que eu sou, foi a Fran Zimmer. Aham. Me inspirou muito, assim, ó. Mas eu sei fazer assim, e é isso,
sabe? E não só, né? Mas a Fran ligou uma coisa dentro de mim, Aham. sabe? Virou uma chavezinha, né? É, isso aí. Claro, minha mãe. Ai, gente, outra coisa. Parabéns pra você, pra minha mãe, que tá de aniversário hoje. Hoje Ela não tá na live, mas eu vou fazer. Isso fica gravado, né? fica assim. Aham. Então nós vamos cantar parabéns pra ela, pelo amor de Deus, que ela vai ouvir depois. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mãe! Ela tá fazendo 85. Ah, que linda! Olha só, que legal. Que coisa boa. Uma querida, meu Deus. Quanto que eu briguei com ela. Ai, mas agora eu tenho um amor muito grande, meu. Nem cabe dentro de tanto. Mas acho que é a vida, né? É a vida em família, é a vida na convivência com as pessoas, é isso, né? A gente não tá sempre bem, não tá sempre mal, é uma construção, É isso aí. E a né? gente, isso aí. É exatamente isso, né? Ai, Vivi, muito, 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 muito obrigada. Nossa, que papo incrível. Tu é Só maravilhosa. eu falei, né? Mas tudo bem. Mas a ideia é justamente essa. Para mim é ótimo, porque a ideia é a gente te conhecer mais, né? E saber das tuas coisas, da tua história. Então eu fico muito feliz por tu ter topado, ter, né, conseguido um espaçozinho aí na tua agenda, que eu sei que é corrida. Muito Ai, sim, obrigada. guria, parece que cada vez aparece mais coisa, mas tudo bem, está aparecendo é porque a gente dá conta de dar, daí a gente dá conta de fazer, né? Exatamente. É isso aí. É isso aí. E Tati, eu te desejo todos os aplausos desse mundo a cada vez que alguém ouve o teu EP, ouçam o EP da Tati Bueno no Spotify, né? Enfim, nas tuas performances, ao vivo, ou na TV, ou, sei lá, no computador, no celular, né? A gente tem tanta oportunidade com essa tecnologia que vem para nos ajudar também, né? Não É, só para causar coisas ruins. Porque, na verdade, o mal é o que sai da boca do homem. Isso é uma outra frase lá bíblica, que depois até Pepeu e a Baby fizeram numa música. O mal sai da gente. é, Mas a gente pode ter muito bem que sai da gente também, né? é verdade. É uma escolha, né? É uma escolha. Isso aí. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Fico muito Tá, feliz. Regina. Fico muito agradecida também de estar aqui falando contigo, contando minhas coisas, te vendo tão linda, né? Ah, mas tu Os merece. É meus tão... livros que estão aí, a Carla que passou, a Damaris que passou, a Fran que passou, algumas pessoas que eu não sei se eu conheço, a A Lu Lu é minha Ursula. aluna também. Aí, ó, a minha conterrânea, a tua também, tua Sim, aluna, a que é maravilhosa, Grazi. a Graça. Aham. Ai, que coisa boa. A live vai ficar salva aqui, tá, Cibi? Então depois Ah, eu vou compartilhar e vou te marcar. Vai pro YouTube também. Assim que a live acabar aqui, eu já vou jogar lá pro YouTube também, para que ai, outras que legal. pessoas possam te conhecer e ter acesso Ouvindo a nossa conversa. para tu poder mandar para tua mãe os parabéns. Ai, vou mandar, já bem, embora eu já tenha feito isso, mas eu acho legal porque ela sabe, né, que eu estou trabalhando, que eu não estou lá em Veranópolis, que eu estou aqui, mas que eu estou fazendo as minhas coisas e tal, né? Ah, que coisa boa. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente, que assistiu essa maravilhosa. Mais uma vez, parabéns por esse Kikito lindo. E quando eu estiver em Caxias, eu vou bater aí na porta para E tu ver. tá onde, guria? Eu tô morando em Porto Alegre. Chiquérrima. Ai, Sim. que tudo! Ah, que ótimo. Agora, semana que vem, dia 13, vai fazer 2 anos que eu tô aqui. Aham. Botada. Que bom, que a capital é isso aí, né? É importante, é um lugar que te dá mais opções para tu trabalhar, para tu fazer outras coisas. Ah, mas vou te visitar, porque meu filho Tete também mora aí, e aí numa dessas eu vou te ver. Sim, tu sabe que eu acho que eu vi ele em alguns lugares, mas eu não tinha certeza se era ou não. Daí eu pensei, bah, vou eu lá cumprimentar, e pensar assim, que essa louca aí tá vindo aqui. Ai, mas vai, deixa eu ficar feliz. O Tete anda cantando no Parangolé, que é um bar ali de Porto Alegre, Aham, tá aham. fazendo música, e, né, na URGS,
E a Tei vai estar aqui em Caxias, dia 12 do sábado que vem, no bailinho, no baile lá da Ballroom, vai cantar junto com uma galera de Porto Alegre que vem fazer a música ao vivo. Olha que legal. Olha aí, ó. Muito bem, então quando tu vier para cá também, tu já sabe, me avisa pra gente se encontrar, tu pode vir aqui na minha casa, será muito bem recebida. Ai, E quando eu for para claro. Caxias e puder, eu bato aí na porta, te aviso e vou aí ver o Kikito. Venha! Tá bom. Essa eu vou te prometer. Não. Um Obrigada, beijo grande. pessoal.